Estamos de volta com o WW e junta-se a nós agora a professora de Economia da PUC de São Paulo, Cristina Helena de Mello. Bem-vinda, professora. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Prazer é todo nosso. Obrigado pela disposição. Uma data muito complicada, todos sabemos. Professora, já vamos com a senhora. Antes, só apresentar aqui o nosso trabalho, ali, a nossa projeção para a economia em 2025, né? Uma perspectiva de dificuldades e com sinais contraditórios para o ano novo. Veja o porquê na reportagem de Pedro Teixeira. Os brasileiros foram às compras em 2024. O consumo das famílias acelerou mais do que a variação do PIB em praticamente todo o ano. Para 2025, a renda do brasileiro deve atingir um patamar igual ou superior ao pico da série histórica em 2012. O mercado de trabalho aquecido e a expansão dos gastos da União com programas sociais foram as principais alavancas para esse fenômeno. O problema, entretanto, está na sustentabilidade do ritmo desse avanço. Economistas avaliam que o Brasil já cresce acima da capacidade produtiva, o que leva ao aumento generalizado dos preços. E o patamar elevado dos gastos do governo também pressiona a inflação. Num cenário de escalada dos preços, a conta sobra para o Banco Central, que é obrigado a aumentar a taxa básica de juros para trazer a inflação para o centro da meta. O objetivo é frear a economia e limitar o volume de crédito disponível para os consumidores e para as empresas. A Selic já está em 12,25% ao ano e deve subir ainda mais nos próximos meses. A partir de janeiro, Gabriel Galípolo será o responsável por comandar o Comitê de Política Monetária do Banco Central e domar a inflação. Tem uma inflação que roda mais baixo do que serviços. A piora nas condições financeiras do Brasil mina a capacidade de crescimento no médio prazo. E o governo é obrigado a pagar prêmios cada vez mais altos só para rolar a dívida pública, o que leva a um salto no déficit nominal da União. A expectativa dos agentes do mercado financeiro ouvidos pelo BC é de que o PIB brasileiro cresça em 2025 2,01%, praticamente a metade do esperado para 2024. Nos últimos anos, os economistas subestimaram o crescimento do PIB. O problema agora é que o pessimismo está cada vez mais próximo das condições reais da economia. Só em dezembro, o dólar disparou e o Brasil amargou uma fuga de capitais que já passa das dezenas de bilhões de dólares. Professora, indo direto ao ponto, a senhora está pessimista ou otimista para a economia brasileira no ano novo? Conservadora. Vamos lá. Eu diria que a gente tem muitos temores que são bem fundamentados. A gente precisa voltar a investir na economia, voltar a fortalecer a indústria, a atividade produtiva, né, melhorar o nosso desempenho em termos de produtividade. E isso eu estou falando de produtividade de um ponto de vista sistêmico, considerando todos os setores, agricultura, indústria, serviços. Então, a gente tem muito o que fazer. Por outro lado, muitos dos nossos temores são mal alimentados. A gente tem uma relação dívida-PIB que termina este ano em torno de 63%, dívida líquida do PIB, sobre o PIB. Deve chegar ano que vem em torno de 67%, ou seja, a gente está longe de ser um Estado falimentar. Não precisávamos ter que atender demandas e urgências de um mercado que está bastante inseguro com relação ao cenário internacional e com temor de assistir se reproduzir no Brasil algo que aconteceu há muito tempo atrás e que a gente está longe de ver se concretizar. Então, por um lado, eu diria que tenho os meus receios, porque entendo que a gente ainda tem muito para fazer para avançar num crescimento mais sustentável e, ao mesmo tempo, entendo que a gente está longe de alimentar tantos temores. O mercado vem errando sistematicamente na avaliação do governo, porque não sabe fazer uma leitura da economia política, entendendo as escolhas, as ações e as reações dos agentes econômicos. Eu estou um pouco mais otimista, eu diria, do que vários colegas.
Tá ótimo, professora. Vamos só pegar aqui, professora, a senhora comentou das projeções do mercado. Ontem saiu o Boletim Focus. A gente vai colocar o Boletim Focus para quem nos acompanha, onde são as projeções ali do mercado para o IPCA, para o PIB, para o dólar, para o Selic. Está aí na tela já a projeção tanto para 2025 quanto para 2026, né? Nessa edição da segunda-feira do Boletim, os agentes de mercado aumentaram a projeção da inflação para 2025 de 4,84% para 4,96%. E como você viu na reportagem, o PIB em 2025 deve crescer bem menos do que neste ano, em torno de 2% e menos ainda em 2026. E o mercado aumentou a expectativa da valorização do dólar nos próximos anos. Ainda assim, a estimativa dos agentes financeiros coloca a moeda americana abaixo do patamar de R$6. E a taxa Selic, para a gente finalizar ali a tela, segundo as projeções, pode subir ainda mais e chegar perto dos 15% ao ano em 2025, recuando para 12% em 2026. Daniel Rittner, a projeção aí em Brasília, a percepção em Brasília em relação a esse cenário projetado, PIB, Selic, inflação, IPCA, qual que é? Não alterar esse cenário ou há uma expectativa de que algum trabalho possa ser feito para, pelo menos, a inflação ter uma projeção menor, mais próxima ao centro da meta, o crescimento do PIB ser maior do que o projetado pelo mercado? Caio, a gente tem falado muito de como o governo, fazendo seus cálculos eleitorais políticos, acaba tomando medidas no sentido de anabolizar o crescimento econômico mais de curto prazo. Essa análise é verdadeira, mas tem uma análise mais macro, eu diria, que escapa do dia a dia e que, já que a gente está projetando 2025, me parece pertinente fazer. É um governo, este governo Lula, e é uma equipe econômica que acredita muito no poder indutor do Estado para o desenvolvimento e para a geração de riqueza, de um Estado forte, de companhias estatais fortes, de programas sociais, de um Estado investidor ou pelo menos indutor para corrigir falhas de mercado e com isso destravar o crescimento econômico. É um governo e uma equipe econômica que enxergam o crescimento econômico nas últimas 2, 3 décadas como um crescimento muito lento, sempre que não houve essa atuação mais forte do Estado. Então, me parece que a visão do governo Lula de destravar as armadilhas do crescimento e a armadilha da renda média no Brasil continuarão passando necessariamente pela visão de um Estado maior. É um governo que não vai acreditar numa reforma administrativa, num fim de benefícios fiscais, num enxugamento mais forte disso, numa redução mais importante do impulso e do expansionismo fiscal. Então, a gente não pode se limitar a um cálculo de dividendos eleitorais e dividendos políticos. É um governo que acredita nessa linha de atuação sobre a economia. Ô Beatriz, o cenário que o Daniel traça é de manutenção do status quo, né, da política econômica do governo Lula. De certa maneira, você dialoga bastante, conversa bastante com o mercado, com o setor produtivo, com empresários. Isso, de certo modo, deve afetar o grau de investimento e de confiança do mercado, nem se fala, mas principalmente dos empresários brasileiros e estrangeiros na economia brasileira, a injeção de recursos e investimentos aqui? Caio, eu acho que tem um fator que é muito importante também para a gente pensar em gestão de recursos no Brasil, estrangeiros, mas também pensar em investimentos mais de longo prazo, mais estruturantes, que é o cenário externo, né? Então, a gente vai ter um mundo com um cenário econômico muito mais hostil a partir do ano que vem, devido à volta do Donald Trump à Casa Branca. Nesse cenário, o Brasil pode ter vantagens, mas também pode ter desvantagens. Então, quando as coisas elas estão mudando e a gente está falando de um maior protecionismo por parte da maior economia dos Estados Unidos, a gente vê outros países tentando criar novas geografias de comércio, né? E isso, com certeza, impulsionou
a finalização, pelo menos da parte política, inicialmente, do acordo entre União Europeia e Mercosul, né? A gente vê a União Europeia, que é uma grande perdedora, aí tendo Trump na Casa Branca de volta, correndo para conseguir desenhar essas novas rotas de geografia de comércio, né? Por outro lado, em um mundo mais instável, se a gente não tem a nossa parte doméstica muito bem sedimentada e muito atrativa, não necessariamente a gente vai conseguir trazer recursos para cá, né? Porque quando as coisas elas estão aí, que está tendo esse movimento de placas tectônicas, aí sim que todo mundo olha com mais cautela ainda onde vai colocar os seus recursos. Agora, o que esse mercado, o que esses empresários estão esperando, né, do governo? É uma pergunta que é um pouco, às vezes, difícil de responder. Você falou essencialmente sobre o mercado, né? Eu me lembro, quando o Lula estava para tomar posse, um empresário, alto empresário, industrial, com quem eu estava conversando, me falou assim: se o governo fizer 3 coisas, golaço. E aí eu falo que é um industrial para a gente entender que essas pautas aí são muito ligadas à indústria, né? Se conseguir fazer uma reforma tributária, bom, o governo fez, né? Se conseguir estabelecer um arcabouço fiscal, um cenário fiscal aí que seja crível e se conseguir finalizar o acordo União Europeia-Mercosul, esse que eu acho que é o mais difícil, disse o empresário na época. O que está pegando, então, agora, portanto, é a questão fiscal, né? A gente viu aí sair esse acordo, sabemos que isso já aconteceu antes, o Hitchner aí sabe melhor do que ninguém, acompanha esse assunto, cobre super de perto, que já aconteceu antes no governo Bolsonaro e não foi o suficiente para sair do papel, mas, enfim, é um gol aí da diplomacia do Lula, com relação também a reforma tributária é um ponto positivo, mesmo o mercado avalia muito bem as iniciativas do ministro Fernando Haddad, né, e a capacidade dele de diálogo, de articulação, mas a questão fiscal ainda é uma questão que pega. Bom, vamos só colocar, professora, já vou contigo, só para a gente ver o quadro do dólar, né? Que tanto o Daniel, bom, todos os três falaram disso, essa trajetória do dólar, da alta do dólar neste ano. Olha só, nesta arte aí que a gente preparou, como o dólar, né? A moeda americana começou 2024 ali a R$ 4,89, na metade do ano já passava dos R$ 5,50, e o dólar passou os meses seguintes num cenário de oscilação até que em novembro começou a escalar. E o resultado é uma alta acumulada em 2024 de 27,3% do dólar, cotado no último dia útil do mercado financeiro em R$ 6,18. Professora, tanto a Beatriz e o Daniel colocam muito ali uma manutenção do status quo da política econômica, a Beatriz traz esse cenário externo muito provocado pelas instabilidades que virão aí a partir do dia 20 de janeiro, quando Donald Trump assumir uma política econômica muito protecionista, muito focada numa guerra comercial. Para você, os nossos problemas e talvez até os impactos maiores no nosso câmbio se devem aos fatores internos, né, de um desequilíbrio fiscal ou de uma estabilidade fiscal ameaçada, ou aos fatores externos? É uma combinação de ambos, né? Não dá para a gente dizer que são só os fatores internos ou só os fatores externos. Mas a gente também precisa olhar, eu acho que para um dos maiores gargalos da economia brasileira. A gente estava falando dos entraves ao crescimento e um deles é o saldo em transações correntes, né? São as nossas negociações com o resto do mundo. O Brasil tem um saldo de transações correntes negativo e isso força a gente a fazer um voo de galinha. Ou seja, cada vez que a nossa economia cresce, mesmo que ela cresça a mesma taxa que a economia dos demais países, as nossas importações crescem em uma velocidade maior que as exportações. Então, o mercado lê isso como? Nós vamos precisar arrumar dinheiro para pagar essa conta. Como é que a gente fecha isso? E vê nisso uma vulnerabilidade cambial. E começa, então, a trabalhar em cima desse diferencial, buscando se proteger, fugindo da economia brasileira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Como que a gente faz para ter um saldo de transações correntes mais equilibrado? Precisamos mudar nossa estratégia e nossa inserção na economia mundial. Então, Beatriz traz um ponto muito importante. A gente tem uma mudança de cenário mundial muito significativa, e isso deve nos levar a rever as nossas estratégias enquanto país. Qual é a inserção que queremos, como a faremos,
ela deve ser coordenada pelo governo? Com certeza, sim. Eu acho que o governo tem um papel importantíssimo na coordenação da atividade econômica, mas ele precisa coordenar isso com boa comunicação, de forma crível e buscando commitment, buscando comprometimento dos agentes econômicos. Bom, eu agradeço muito a professora Cristina Helena de Mello, que é professora de Economia da PUC de São Paulo, por dispor aí do seu tempo, a poucas horas do Ano Novo, para conversar com a gente aí sobre os prognósticos políticos. E eu aproveito, muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço a oportunidade e um feliz 2025, seja. Para a senhora também. Eu me despeço também do meu amigo Daniel Richer, nosso diretor da CNN em Brasília, quadro fixo aqui do WW. Daniel não vai sextar, né? Vai terçar mais cedo. Muito obrigado, Daniel, por esse ano. Muito obrigado e até amanhã, meu caro.